Adolfo Saxida, portanto, encerrando aí o seu pronunciamento, não abriu para perguntas da imprensa, propôs a privatização da Petrobras, e isso será encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro e diretamente ao ministro Paulo Guedes, com quem ele trabalhava até esta quarta-feira, Cláudio Humberto. É surpreendente porque ele deixou a bomba exatamente para o último momento, né? Foi construindo o pronunciamento dele, pedindo o apoio do Congresso para avançar em diferentes questões, e aí deixa ali a desestatização da Petrobras, que é algo sempre polêmico, para o último momento. E não concedeu entrevista, não deu direito aos nossos colegas de realizarem perguntas, Cláudio. Boa noite. Muito boa noite, Felipe. Aliás, nem precisava, né? Esta é a principal manchete que o país tanto necessitava, vinda de um novo ministro de Minas e Energia. Ele disse que será a primeira medida dele, será de enviar ofícios ou solicitações ao Ministério da Economia para que seja deflagrado o processo de estudos, de averiguação para a desestatização, a privatização da Petrobras. É uma grande notícia. O novo ministro teve uma atitude muito responsável, Felipe, é preciso a gente destacar isso. Ele escolheu falar sobre isso e dar essa notícia quando os mercados estão fechados, portanto, ele não corre o risco, não quis correr o risco de fazer com que, enfim, com o seu anúncio, os indicadores das bolsas de valores e tal acabassem por dançar carnaval, né? Foi muito importante essa atitude do novo ministro. O Adolfo Saxida é um dos melhores quadros do serviço público brasileiro. A gente que critica tanto o setor público, né, a gente sabe que ali também estão pessoas muito qualificadas. Entre elas está exatamente Adolfo Saxida. É um grande servidor público, tem uma qualificação, tem um currículo admirável. Ele foi descoberto, digamos assim, para a gestão pública pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, já exerceu diversos cargos importantes no âmbito da economia e acabou se transformando também num dos funcionários, dos assessores mais leais ao presidente Jair Bolsonaro. Adolfo Saxida é alguém que tem a admiração do presidente da República, tanto que quando o presidente decidiu demitir um amigo pessoal, que é o almirante Bento Albuquerque, e olhou para o lado para verificar as opções que tinha, e imediatamente lhe veio à cabeça o nome de Adolfo Saxida, que também, é claro, tem o aval daquele que é o mais influente dos ministros do atual governo, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, a gente viu um discurso liberal de Adolfo Saxida, na referência a Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro, além da questão da privatização da Petrobras. Ele vai trabalhar pela troca de modelo em leilão do pré-sal e avançou no pedido dele para que haja aí também a situação, uma solução para a questão da Eletrobras, que todo mundo está esperando a capitalização já há bastante tempo e não acontece, Cláudio. Vem aí um choque, né? De liberalismo dentro do governo, porque agora tem uma dobradinha aí, Paulo Guedes, Saxida. Exatamente. Essa questão da Eletrobras, por exemplo, que está pegando é o Tribunal de Contas da União. Alguns ministros do Tribunal de Contas da União têm compromissos até políticos e eleitorais com o ex-presidente Lula e resolveram, então, colocar areia nessa engrenagem, né, digamos assim. E também tiveram um belo pretexto para isso, que foi aquela situação que eu trouxe aqui para os nossos telespectadores, do conchavo que houve ali entre o ministro Haroldo Cedrais e setores do governo, e entre eles parecia estar o ex-ministro que foi demitido, Bento Albuquerque, para azeitar, digamos assim, as providências no âmbito do TCU para a privatização da Eletrobras, com a nomeação do cunhado do filho do ministro Cedrais para um dos cargos de agência reguladora aqui no nosso país, que foi exatamente a ANEEL. Aquilo ali causou um grande desconforto e deu pretexto a esses ministros, poucos, né, alguns ministros do TCU, que têm compromissos ali e viraram ativistas da candidatura de Lula a presidente.
Bom, nós vamos continuar, é claro, acompanhando tudo o que acontece em Brasília, Cláudio. Eu vou pedir que a gente faça um intervalo comercial, aí depois tem os assuntos da política do dia para o Cláudio analisar também no espaço dele das 19. Vamos direto, então, sem as manchetes do horário. Vamos, então tá. Então vamos lá. Cláudio, vamos. A gente Desculpe, vai. seria legal a gente tratar do que levou o presidente da República a demitir o almirante Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia. E o que se passou, sabe, Felipe, foi um caso clássico de déficit de autoridade, digamos assim. O presidente da República esperava muito do ministro Bento Albuquerque. O problema é que o ministro, que não é muito familiarizado, digamos assim, não era, né, com essa área de energia, acabou ali numa área muito técnica e sem funcionários muito qualificados. Todos que, de fato, eram muito talentosos foram recrutados pela iniciativa privada e ele teve que se virar, né? A secretária executiva do ministro Bento Albuquerque, por exemplo, que cuidava da área de energia, era ela quem dava as cartas, é uma contadora. Eu já trouxe aqui essa informação. Não que não seja uma pessoa decente, como também é o ex-ministro, mas não era exatamente a pessoa mais qualificada para exercer as suas funções. O ministro, como não tinha grandes intimidades, começou a cuidar da vida dos amigos. Aí criou uma estatal para cuidar de outras duas estatais, botou lá um almirante, amigo dele, que era assessor dele no ministério. Surgiram duas vagas no Operador Nacional do Sistema, eu trouxe aqui essa informação, salário de R$ 75 mil. Aí o ministro bota lá dois amigos. Surgiu lá a vaga na Agência Nacional de Energia Elétrica, ele também acabou metendo ali amigos. Enfim, o ministro fez muita política, ele é até considerado um político, um ministro político no âmbito do próprio governo federal, no Palácio Planalto chamam-no de diplomata, etc. Mas, assim, pegar no pesado na área de energia, que era bom, era o que o presidente esperava, ele não o fez. Ele chegou, inclusive, a indicar o atual presidente da Petrobras. E o presidente da República esperava muito dessa dupla, ministro e presidente da Petrobras, para tentar segurar a onda aí desse aumento de preço. Você imagina que a Petrobras, somente nos 90 primeiros dias deste ano, lucrou 44,5 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Isso foi um lucro 3.718% maior do que no mesmo período de 2021, logo ali, não é? E tudo isso acaba provocando revoltas em todos os brasileiros, a começar pelo presidente da República. Agora, Felipe, essa demissão do Bento Albuquerque também tem sido vista por críticos do Bolsonaro como uma forma de encontrar um bode expiatório para essa situação. Estamos no ano eleitoral e o presidente da República, mais do que ninguém, ele que entende muito de eleição, sabe das dificuldades que terá de enfrentar na sua reeleição com a gasolina a quase R$ 10. Bom, a gente já fala mais sobre o presidente da República e a tentativa de reeleição, que ele voltou a bater na questão aí das urnas, não desiste desse assunto, Cláudio, mas ainda na questão Saxida, teve um afago ali ao Congresso, né? Uma convocação, mas muito carinhosa, sem nenhuma provocação, né? Propondo uma parceria com o Congresso para que o Brasil avance na legislação e, com isso, se transforme no que eles chamam de porto seguro de investimentos internacionais. O Congresso é ano eleitoral. Um terço do Senado e toda a Câmara vai tentar, ou boa parte da Câmara vai tentar aí a reeleição, Cláudio. Há tempo para pegar e fazer essas mudanças e votações? Basta vontade, né? Como é que funciona isso? Há tempo, sim. O que é preciso estabelecer diálogos, né? Esse ministro Adolfo Saxida, ele é conhecido exatamente pela relação amável, afável que ele tem com as pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que se tem alguém com perfil adequado para estabelecer um diálogo produtivo com o Congresso Nacional, é o novo ministro de Minas e Energia. Ele também tem plenas condições de destravar o que está travando a questão da privatização da Eletrobras no âmbito do TCU. Eu acho que tem chance sim, é um ano eleitoral, mas olha, há grandes brasileiros no Congresso, tem muito cabra de peia, mas também tem ali uma maioria de parlamentares no Congresso Nacional de fato comprometidos com o país. Eu não tenho dúvida nenhuma se eles, ao perceberem a urgência e a necessidade de se tomar medidas, votar projetos que destravem, que facilitem, que pavimentem o caminho do Brasil para o desenvolvimento,
Eu tenho certeza, sim. E olha, isso não é papo, não é papo para agradar, não. Eu tenho certeza de que é possível, sim. Mais uma questão ligada à Saxida, a troca de Bento Albuquerque e as questões dessas votações importantes do Congresso que destravariam aí a área de energia, a gente receberia investimentos estrangeiros que são necessários, Cláudio? Olha, o que eu acho que a gente tem que ficar prestando atenção na agenda do novo ministro de Minas e Energia. Ele pode fazer esse ministério ganhar um protagonismo que não tinha, né, ou não tinha chegado lá ainda. Um grande protagonismo em razão do próprio tema, né, da própria área de atuação. Mas eu acho que a gente deve ficar de olho na agenda de Adolfo Saxida amanhã. A gente já sabe o que é que ele vai fazer em primeiro lugar. Sua primeira providência será solicitar ao Ministério da Economia providência, enfim, estudos, etc., para a privatização da Petrobras. Grande notícia. A Petrobras já não é do governo, né? A Petrobras já não nos pertence, já foi tomada pelos investidores privados. 40%, mais de 40% das ações da Petrobras estão nas mãos de investidores estrangeiros. Quer dizer, enfim, está na hora mesmo de o Brasil se modernizar, abrir o mercado primeiro, trazer para o nosso país em petroleiras que queiram concorrer aqui, bater chapa de preços ali com a Petrobras, e muita gente acha que a Petrobras tem que ser fatiada antes de vir a ser privatizada, porque tudo que a gente não merece é uma empresa do tamanho da Petrobras, totalmente controlada, já é em parte, mas totalmente controlada pela iniciativa privada. Então, a agenda de Adolfo Saxida, a partir de amanhã, é que será a agenda do Brasil, com toda certeza, até o final do ano. Bom, vamos lá. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, Cláudio, dessa vez na Feira Agropecuária em Maringá, afirmou que quer eleições transparentes. E aí, voltou a dizer que o governo não aceita provocação, colocou o sistema eleitoral em dúvida. Está falando para a bolha dele ou ele descobriu que esse assunto repercute em outros ambientes também? Eu acho que ele, de fato, não confia no processo eleitoral, já demonstrou isso, né? E tem o direito de fazê-lo. Eu conheço muitos brasileiros que também não têm o menor apreço, né, a menor confiança pelo sistema eleitoral brasileiro. E como cidadãos num país democrático, têm o pleno direito de expressar essa desconfiança. A desconfiança do presidente, para quem acredita, por exemplo, na confiabilidade do sistema, meu caso, por exemplo, a desconfiança do presidente não significa muito, não significa nada. Mas, enfim, ele tem o direito de expressar esse tipo de coisa, né? No Brasil, vivemos uma situação em que qualquer declaração de desconfiança em relação à segurança do sistema eleitoral vira um ataque à democracia e coisas do gênero, né? Parece até que uma parte do país, dos políticos, de ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, se apropriaram da democracia. É como se somente eles fossem defensores da democracia. Somos todos nós defensores de um regime que permite, sobretudo, está lá na Constituição, liberdade de expressão. Vamos garantir liberdade de expressão a quem diverge da gente, né? A quem desconfia, por exemplo, da seriedade do processo eleitoral. Mas é preciso repetir sempre, até hoje não houve nenhuma prova de que isso tenha havido algum tipo de fraude capaz de alterar o resultado da eleição. Mas a gente viu também que recentes testes que foram feitos de segurança da urna mostraram que há muito o que se fazer para garantir mesmo para reforçar essa confiança. Perfeito. Bom, deixa eu ir para outro assunto agora, a reportagem do Tiago Vasconcelos, na capa nesse momento do Diário do Poder. Venezuelana acusada de crimes contra a humanidade encontra senador acusado de corrupção. Que encontro esse, que dupla, hein? Exatamente, foi aquele encontro dessa senadora aí da venezuelana com o senador Chiquinho Rodrigues, né? O Chiquinho Rodrigues é conhecido exatamente por um dos maiores escândalos que nós tivemos no Congresso, no âmbito do Congresso. Não aconteceu nada com ele, mas a Polícia Federal, cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência do senador, acabou flagrando o político com R$ 33 mil enfiados na cueca. E foi exatamente essa figura que recepcionou aqui no nosso Congresso Nacional a senadora venezuelana, né? Olha, assim, eu não recomendaria comprar carro usado de nenhum dos dois. Eu vou te dar o nome. A vice-presidente, eu peguei o Cláudio de surpresa, né? Esse não estava na pauta, mas é que a manchete é ótima, né?
a vice-presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, a deputada Maria Iris Varela Rangel, chamada de diplomata pelo ditador Nicolás Maduro, foi recebida em Brasília pelo senador Chiquinho Rodrigues, UB de Roraima. Ela é acusada na Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, de crimes contra os direitos humanos, crimes de corrupção na Venezuela, né? Essa gente ligada ao ditador Nicolás Maduro não merece a menor confiança, né? Ela, inclusive, foi negada a ela o acesso ao Brasil, o ingresso no Brasil, mas ela acabou driblando ali as autoridades brasileiras, deve ter se feito confundir com algum tipo de refugiado venezuelano, refugiado da ditadura venezuelana, e acabou chegando ao Brasil dessa maneira. É uma lástima que os controles de fronteira do Brasil não tenham funcionado no caso dessa senhora. Cláudio, obrigado a você. Mais algum bastidor desta quarta-feira, onde tivemos bastante coisa acontecendo em Brasília? O único bastidor interessante é exatamente a decisão do presidente da República de fazer com que o ato de demissão do ministro Bento Albuquerque tivesse sido publicado a pedido. É um detalhe, é quase uma praxe, né? Mas isso só se dá mesmo quando há uma certa camaradagem, né? O presidente, na quinta-feira passada, se dirigiu publicamente na sua live ao ministro e ao presidente da Petrobras, dizendo: "Olha, não é para aumentar o preço do diesel." Foi exatamente o que a Petrobras fez 4 dias depois. O presidente se sentiu desrespeitado, cobrou isso do ministro. O ministro disse que não podia fazer nada. Ele disse: não pode, então vou demitir. E com isso, mas preservou pelo menos essa questão. Foi melhor do que ter sido demitido sumariamente, né, por qualquer tipo de comportamento que o presidente não tenha aprovado. Cláudio, deixa eu abusar da tua boa vontade aqui. Esse novo round aí de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, multando novamente Daniel Silveira agora em R$135 mil pelo não uso da tornozeleira eletrônica, né? É a segunda vez que o Daniel é multado por não usar a tornozeleira. No início do mês era R$405 mil a multa. Nessa nova decisão agora, o Moraes também determina que os advogados de Silveira indiquem em 24 horas se ele pretende ou não usar o equipamento eletrônico, né? Aí é bom lembrar que até o momento o Supremo já foi informado do bloqueio de mais de R$100 mil nas contas bancárias do deputado. É um novo round aí. Os advogados já falaram dentro daquilo, da normalidade do que dizem os advogados. Daniel Silveira ainda não falou, Cláudio. Pois é, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele pode não perceber isso, mas se transformou no maior cabo eleitoral do deputado Daniel Silveira. Tanto assim que ele já é cotado, a gente já adiantou aqui essa informação, passou a ser cotado a disputar o Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro, e com grande chance de vitória, viu? É muito forte a candidatura ao Senado. E adivinha quem está enchendo a bola do Daniel Silveira? Exatamente aquele que mais o persegue com suas decisões, que é o ministro Alexandre de Moraes. É preciso que alguém interfira nesse processo, né? Ou interfira no processo, que eu digo, nessa disputa que virou uma disputa política. O Supremo Tribunal Federal carece hoje de uma grande liderança. Não tem. Não tem um ministro como foi Sepúlveda Pertence no passado recente, ou o ministro Moreira Alves, né? Eram ministros que se impunham. Quando um colega tomava uma decisão que não era a mais feliz, ele ia lá no colega: "Você está maluco? Você tem que rever isso, não pode, etc." E até antes mesmo de tomar atitudes ou decisões malucas, muitos ministros antes consultavam esses líderes, né? Sepúlveda Pertence, eu me lembro de cara assim, no passado recente, desses 2 ministros, Moreira Alves. Eram ministros que inspiravam grande respeito, não só pela conduta ética, a conduta pessoal de cada um deles, mas pelo saber jurídico incomparável que ambos desfrutavam. Infelizmente, no Supremo Tribunal Federal hoje, não há essa liderança. Talvez quem pudesse ter exercido algo assim parecido fosse o ministro Celso de Mello, mas ele se aposentou no ano passado. Faz muita falta o Celso de Mello, com sua experiência, com a sua ponderação neste momento, né? É preciso que alguém, e eu acho que esse papel inescapável é do presidente do Supremo Tribunal Federal, para tentar devolver temperança e juízo
as decisões, algumas decisões na Suprema Corte. Cláudio, vai ter uma outra questão aí na Justiça que vai ter repercussão. O Ministério Público do Rio de Janeiro já pediu aí a anulação da denúncia contra Flávio Bolsonaro, senador, né, no caso das rachadinhas. O Procurador-Geral de Justiça do Rio solicitou a suspensão, argumentando que o caso não pode mais ser reaproveitado e a investigação terá que ser reiniciada. A ideia é que a ação recomece através do primeiro relatório financeiro do COAF sobre movimentações suspeitas entre funcionários de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. É bom lembrar que tinha outros deputados, né, também envolvidos nessa primeira investigação, né, e a relatora do caso do Tribunal de Justiça do Rio determinando aí que o agendamento desse julgamento para a próxima segunda-feira pelo órgão especial da Corte. Quer dizer, tem essa repercussão aí do Ministério Público do Rio de Janeiro pedindo a anulação dessa denúncia contra Flávio Bolsonaro na questão das rachadinhas. Em um momento, né, que isso é usado muito nas redes sociais pelos opositores do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. O que a gente vê é muito frequente isso, acontece desde o início do governo, né? É o uso de órgãos públicos, de organismos públicos, responsáveis, inclusive, por investigações, como instrumentos políticos e até, pelo ano que a gente vive, até mesmo eleitorais, né? O que a gente espera, o que o cidadão espera, que banca tudo isso, né? Que paga, porque, afinal de contas, essa gente que toma decisões dessa natureza são pessoas muito bem pagas, né? Custam muito caro ao contribuinte. O que o contribuinte espera deles, dessa gente, é, no mínimo, seriedade. Cláudio, obrigado a você. Uma excelente noite. Eu acho que hoje sim, a gente fez um trabalho completo aqui, né? Do Saxida Foi legal. A outros assuntos aí. Obrigado aí. Muito obrigado a você. Boa noite. Bom trabalho.